Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de gatilhos emocionais e como que esses gatilhos interferem nas nossas reações, tá? Por que eu escolhi falar sobre esse assunto, gente? Porque a gente já está vivendo um clima meio de ansiedade, né, por conta de tudo que a gente está vivendo, e muitos professores já voltaram para a sala de aula e já se encontram nesse clima de ansiedade, né? E esse estresse, essa ansiedade, muitas vezes elas desencadeiam reações que a gente não quer ter. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso para que o professor, principalmente, tenha consciência de si, sabe? Dos seus sentimentos, das suas emoções, para que ele consiga agir de forma mais consciente dentro da sala de aula, tá? O que é o gatilho emocional? O gatilho emocional é qualquer estímulo que a gente recebe que nos remete a uma lembrança ou nos leva para uma sensação ruim ou boa, pode ser boa também, e que desencadeia uma reação automática, tá? O grande problema dos gatilhos é justamente a nossa reação automática, tá? E por isso que eu acho importante a gente sinalizar, tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode se observar, o que você pode fazer para identificar na sua vida e como que você pode fazer também para gerenciar as suas emoções, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é trazer consciência a respeito da situação que a gente está vivendo. Muitas pessoas tentam negar, né, ou minimizar a situação que a gente está vivendo. E aí eu não estou falando só de pandemia, não. Estou falando da situação da tua vida, tá? Às vezes a gente está passando por um problema pessoal e a gente acha que esse problema não vai interferir no nosso trabalho, só que interfere, porque o nosso sentimento está ali, as nossas emoções, a gente está abalado emocionalmente, e isso vai desencadear algumas reações, né? Então, isso também não significa dizer que a gente não é profissional, nós somos seres humanos, né? Então, uma coisa está ligada à outra, tá bom? Então, primeira coisa, trazer consciência a respeito da situação que você está vivendo, tá? Não nega, não minimiza, tá bom? Segunda coisa, você se observar, tá? Quando você tiver uma reação automática, principalmente aquelas reações explosivas, para se analisar e observa o que desencadeou aquela reação, tá? O que desencadeou é justamente o gatilho que você tem, que você precisa observar para que nas próximas situações você consiga ter uma reação mais consciente. Vou dar um exemplo. Eu descobri que barulhos repetitivos são um gatilho emocional para mim. Eu não lido bem com barulhos repetitivos. Então, por exemplo, uma criança fazendo pirraça o tempo inteiro, aquele barulho repetitivo da pirraça. Isso me tira do sério e já me fazia ter reações automáticas negativas. Como eu já sei que isso me incomoda, hoje, por exemplo, quando eu vejo, acontece alguma situação ou de pirraça do meu filho, por exemplo, eu já tenho mais consciência para lidar com a situação, eu converso com ele, a gente tenta entrar num acordo ali, eu tento me conectar com ele, abraçando, beijando e tal. Se eu percebo que não está funcionando e eu também não estou conseguindo manter o controle, eu peço para o meu marido entrar na situação para poder me ajudar, tá? Então, essa é uma situação. Esses dias, por exemplo, a respeito de barulho, né? Eu estava dando banho nele e ele estava com um brinquedo e ele ficava batendo o brinquedo no box e aquilo estava me tirando do sério. O que eu fiz? Como eu já sei que isso é um gatilho emocional, eu peguei um outro brinquedo e ofereci para ele e troquei. E aí ele parou de fazer o barulho e eu consegui manter o controle e não precisei me estressar. Tá? Parecem coisas bobas, gente, mas são assim coisas que tiram a gente do sério. Um outro gatilho emocional que eu tenho, que eu já percebi, é a crítica, né? Porque como eu sou muito auditiva, tudo que vem pelo ouvir ou me eleva, digamos assim, ou me
detona. Então, eu preciso, quando eu recebo uma crítica, eu preciso parar, pensar e separar que aquela crítica não é a respeito de mim especificamente, é uma crítica ao meu trabalho, é algo que eu preciso melhorar no meu trabalho, ou é alguma coisa que eu posso fazer melhor dentro de casa, digamos assim, né? Então, eu já sei que a crítica é um gatilho que pode desencadear uma reação automática negativa para mim. Então, hoje, quando eu recebo uma crítica, eu já consigo ponderar melhor. Então, 2 exemplos para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o gatilho. Então, voltando para as dicas. A segunda dica seria você se observar, tá? Para você conseguir, eu tive uma reação explosiva, o que desencadeou essa reação, tá? Terceira dica, anotar. Anota o gatilho e anota a reação, tá bom? Para você ir se conhecendo. Isso é um processo, não vai acontecer da noite pro dia, tá? Eu já conheço esse assunto há algum tempo, eu já tenho me observado há algum tempo, então eu já tenho conseguido me analisar e fazer mudanças no meu comportamento, tá bom? A outra dica que eu queria dar para vocês é vocês terem uma válvula de escape. A gente precisa ter uma válvula de escape para poder extravasar as nossas ansiedades, tá? No meu caso, por exemplo, a minha válvula de escape é ir à praia, final de tarde, ficar lá relaxando, tá? Eu fico 1 hora, 2 horas ali, sabe? Meus filhos brincando, eu não preciso nem entrar no mar. Estar ali na praia já me ajuda a relaxar. Uma outra válvula de escape que eu tenho, sair sozinha, sabe? Tirar uma tarde, um dia para eu andar, para eu tomar um café sozinha, para eu ficar comigo mesma, sabe? Isso me ajuda muito a me acalmar, tá? E a outra dica que eu queria dar para vocês é ter um caderno para escrever. Muitas pessoas têm dificuldade de falar o que sentem, de compartilhar, de dividir, né? Eu já não tenho essa dificuldade, eu consigo sentar com as minhas amigas, com meu marido, seja quem for, e botar para fora o que eu preciso, mas muitas pessoas não conseguem. Então, qual é a dica? Tem um caderno. Eu mesma que tenho essa facilidade de falar, eu tenho meu caderno de oração. Então, eu trouxe aqui para vocês verem. Eu escrevo em forma de oração mesmo, tá bom? E eu também aqui nesse caderno eu coloco as minhas metas pessoais e familiares, tá? Eu gosto de anotar também, colocar, quer ver? Mensagens que eu ouvi ou que eu assisti que me edificaram, tá? E por que eu gosto de escrever em forma de oração? Porque para mim são como orações mesmo, e eu gosto assim muito de voltar aqui depois assim de um determinado tempo e ver qual foi a resposta que Deus me deu, né, a respeito daquela oração. Então, são 5 dicas, né, que eu deixei para vocês. Primeiro, ter consciência a respeito da situação que você está vivendo. 2, se observar o gatilho que está desencadeando uma reação automática, principalmente a negativa. 3, anotar, né? 4, ter a válvula de escape para você relaxar. E 5, escrever sobre os seus sentimentos. Pode ser em forma de oração ou a forma como você achar melhor. Eu gosto de escrever em forma de oração, tá? Espero que seja bênção para você, que edifique a sua vida e que a gente consiga retornar para as nossas atividades em sala de aula em paz, tá bom? Beijo!